Oi, gente, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. O caso de hoje é sobre Maria del Carmen Garcia e sua filha Verônica. Um certo dia de manhã, Maria pediu que sua filha Verônica, de 13 anos, fosse até a padaria comprar pão. Ela não podia imaginar que esse seu pedido mudaria a vida delas para sempre. No caminho de volta para casa, infelizmente, Verônica encontrou uma pessoa muito ruim que fez algo inacreditável com ela. E ela conhecia aquele homem, e quando contou à sua mãe tudo o que havia acontecido, Maria ficou tomada pela raiva. E quando ela percebeu que a justiça não daria àquele homem o que ele merecia, ela, que ficou conhecida como a Mãe Coragem, decidiu, com um pouco de gasolina e um fósforo na frente de todos, fazer justiça pela filha. Eu comprei um Kindle que conta a história real da Maria. É esse que está aparecendo na tela para vocês. E me baseando no livro, eu fiz o roteiro para o vídeo de hoje. O vídeo ficou bem longo e cheio de detalhes. Espero que gostem. Antes de iniciar o vídeo de hoje, eu gostaria de agradecer a todos vocês que sempre estão comentando e interagindo no vídeo. Vocês que assim que eu posto o vídeo já clicam para assistir. Saibam que isso ajuda muito. Pois assim que eu posto e vocês já clicam, já assistem e deixam o seu comentário, o YouTube entende que vocês gostam do conteúdo e começa a repassá-lo para mais pessoas. Então, eu quero deixar aqui o meu muito obrigada a todos vocês. Vocês são incríveis. E agora, vamos para o caso de hoje. Maria del Carmen Garcia morava em Benejúzar, que é um município da Espanha, província de Alicante, comunidade valenciana. Benejúzar se define por ser uma cidade relativamente pequena. Em 1998, que é quando o caso de hoje aconteceu, a cidade tinha 5.067 habitantes. Ela e seu marido, um homem chamado Francisco, tiveram 4 filhos. Maria não nasceu na cidade em que morava, ela nasceu em Los Montesinos, a cerca de 15 quilômetros da costa. E ela estava morando em Benejúzar desde que se casou com Francisco. Ele sim nasceu naquela cidade. Francisco era pedreiro e os dois eram primos de segundo grau. Eles se conheceram em 1976 em uma festa que estava acontecendo em uma boate chamada El Girassol. Na época em que tudo aconteceu, o salário de Francisco representava a maior renda da família, mas às vezes a Maria trabalhava fazendo limpeza em alguns lugares para complementar a renda. Mesmo já morando ali por muito tempo, a Maria sempre mantinha contato com seus parentes que moravam em Los Montesinos. Lá, a família dela possuía um curral e praticamente todo sábado à tarde ela ia para lá. Porém, no sábado, dia 17 de outubro de 1998, ela não iria visitar a sua família como de costume, pois algo aconteceria naquele dia que mudaria sua vida para sempre. Maria tinha uma filha que se chama Verônica e que em 1998 tinha 13 anos. E neste dia 17 de outubro, a Maria pediu que sua filha Verônica fosse comprar pão. Verônica não ficou muito feliz com esse pedido da mãe. Ela disse que não queria ir, pois sua mãe sempre pedia que ela fosse e pediu que Maria escolhesse outro filho para essa tarefa. Mas Maria insistiu, disse que ela iria sim, pois sua irmã iria ajudá-la a estender roupas. Ainda bem chateada, Verônica vestiu uma blusa polo de mangas curtas e uma calça de moletom cinza. Maria entregou a ela o dinheiro e pediu que ela não demorasse. Maria ainda pediu que a filha não perdesse tempo com a Laika, que é uma cachorra, uma husky, que Verônica havia encontrado abandonada e que ela gostava muito de ir visitar. Alguns amigos dela resolveram acolher a Laika e a deixaram em uma fábrica que pertencia a eles. Verônica queria adotar a Laika na época e Maria também queria, pois elas gostavam muito de animais. Mas elas já possuíam um cachorro e o local onde elas moravam era bem pequeno. Então Maria decidiu que não conseguiriam ficar com a Laika. Mas no final todos ficaram muito felizes com a decisão de doar a Laika para esses amigos da Maria e da Verônica. Pois a jovem poderia ir visitar a Laika sempre que quisesse, e Verônica ia frequentemente visitá-la. Embora ainda fosse de manhã, segundo relatos, a cidade já estava bem animada, pois era um sábado de manhã, e a padaria onde Verônica iria comprar o pão ficava bem no centro da cidade. No meio da semana, um entregador ia até a casa da Maria para lhe entregar esses pães,
Porém, no sábado, aquela padaria não fazia entrega, por isso ela solicitava que um de seus 4 filhos fosse até lá para comprar. Até tinha uma padaria que ficava próxima à residência deles, mas a Maria gostava que o seu ensopado de cordeiro fosse acompanhado por um pão que vendia apenas nessa padaria que ficava no centro da cidade e que ficava um pouco longe de sua residência. Para chegar nesse local a pé, Verônica precisou andar bastante. Ela passou por trilhos de trem, por rotatórias e também por algumas ruas isoladas até chegar nessa padaria. Assim que chegou, ela pediu que a atendente lhe desse os pães que sua mãe estava acostumada a comprar e assim que pegou os pães, ela deu uma mordida em um deles. Ela estava com fome depois de ter andado todo aquele percurso a pé, mas ela só deu essa mordida mesmo e resolveu guardar o pão mordido para terminar de comer em casa e assim evitar que sua mãe brigasse com ela. Verônica era pequena para sua idade e era bem magra, então aparentava ser ainda mais nova do que já era. Lembram que a mãe dela havia dito que ela deveria ir direto para casa e não parar para ver a Laika? Pois é, Verônica não obedeceu à mãe e decidiu ir até lá. A parte em que a Laika ficava era perto de um campo. Assim que chegou no local, Verônica começou a chamá-la várias vezes, mas ela não apareceu. Ela ficou olhando por todas as partes com o rosto bem próximo da grade do local, e enquanto procurava e chamava por ela, com o rosto encostado na grade, ela foi surpreendida por alguém que a agarrou pelos ombros. Assim que olhou para trás para ver quem era a pessoa, ela o reconheceu. Aquele homem era Antônio Cosme, conhecido como El Pincelito. Antônio era pedreiro, tinha 62 anos e era seu vizinho. Ele já estava naquele local quando Verônica chegou para procurar por Laika, mas ela não o viu. Eu não encontrei fotos do Antônio nas fontes de pesquisa. Bom, naquele momento ele mostrou para ela que possuía uma faca e falou que se ela tentasse qualquer coisa, ele usaria o objeto. Depois de dizer isso a ela, ele a levou para um local isolado, onde havia muitos pinheiros e, infelizmente, houve relações não consentidas ali. Depois de tudo aquilo, Verônica implorou que o homem de 62 anos a deixasse ir embora e prometeu que não contaria a ninguém o que havia acontecido ali. Vendo que o homem provavelmente não a deixaria ir embora, ela jurou por Deus que não contaria a ninguém. Até que depois dela insistir muito, aquele homem se levantou e falou que a deixaria ir, mas que se ele descobrisse que ela havia contado para sua mãe o que havia acontecido ali, ele iria encontrá-la e cessaria a sua vida. Ele se afastou um pouco dela e, ainda em tom de ameaça, a olhou fixamente, apontando o dedo para ela, e ela continuava jurando que não contaria a ninguém. Então, o homem foi embora. Depois de um tempo, Verônica reuniu coragem, se levantou, se vestiu e saiu correndo do local em direção à sua casa. Nesse ponto, Maria já estava preocupada com a demora de sua filha em retornar para casa. Porém, ela disse que logo pensou que provavelmente a filha havia passado na fábrica e estava brincando com Laika, como sempre fazia, e acabou perdendo a noção do horário. Mesmo estando preocupada, Maria decidiu voltar para os seus afazeres domésticos, acreditando que logo a filha chegaria, até que de repente ela começou a ouvir a sua filha Jéssica gritando. Jéssica dizia que Verônica estava chorando. Verônica entrou em casa correndo e chorando muito. Ao chegar na cozinha, ela se abaixou entre a geladeira e uma bancada de mármore e chorava incessantemente. Ao se aproximar, Maria já percebeu que algo muito ruim havia acontecido com a filha, pois notou que ela tinha sangue em suas mãos, rosto e roupas. Maria estava desesperada, perguntando à filha o que havia acontecido com ela e quem havia feito aquilo com ela, mas Verônica chorava tanto que nem conseguia falar. Segundo relatos, ela estava rígida, abaixada na cozinha. Em um ato de desespero, Maria deu um grito com a filha pedindo que ela lhe contasse o que havia acontecido, e finalmente Verônica conseguiu falar. Ela falou que aquele homem, que era vizinho delas, o Antônio, que era conhecido como El Pincelito, a forçou a ter relações enquanto ela havia ido visitar a Laika. Segundo relatos de Maria, apesar de todos os anos que se passaram desde o dia 17 de outubro de 1998, ela nunca conseguiu se perdoar por ter insistido que a filha fosse comprar pão naquele dia.
Maria não foi à casa de seus parentes naquele sábado como sempre fazia. Ela, que estava tomada pela raiva, pegou uma faca em sua própria casa e, com o objeto em mãos, partiu em direção à casa de Antônio. Como já dito, Antônio era vizinho delas. Alguns vizinhos viram quando a mulher saiu de sua casa naquela situação e a seguiram para tentar entender o que estava acontecendo. Ao chegar na casa de Antônio, ela começou a tocar a campainha várias vezes, até que finalmente ele saiu. Antônio estava usando pijamas e tentou mostrar que não estava entendendo o que estava acontecendo ali. Maria logo o confrontou, perguntando o que ele havia feito com a sua filha Verônica. Ela perguntou isso algumas vezes, enquanto segurava o objeto que pegou em sua casa. Ela tremia muito. Maria dizia que ele não merecia viver. Antônio ficava dizendo que não sabia o que ela estava dizendo e que não havia feito nada com a filha dela. Aqueles vizinhos que a seguiram, ao verem que a mulher estava descontrolada e segurando aquele objeto em mãos, decidiram segurá-la e tirá-la dali. Eles tiveram que levá-la à força até a sua residência, pois ela não queria sair de lá. Não demorou muito e policiais chegaram no local. Na casa, eles encontraram a Maria um pouco mais calma, mas ainda podiam sentir aquele clima tenso na residência. Verônica estava sentada sozinha em uma cadeira na cozinha. Depois que Maria e Verônica contaram aos policiais tudo o que havia acontecido naquele dia, eles decidiram levar a menina de apenas 13 anos para um hospital para ser submetida a exames forenses. A família decidiu que iria para o hospital em seu veículo particular. Enquanto Francisco, pai de Verônica, dirigia, a Maria e a Verônica estavam no banco de trás, abraçadas. Uma viatura da polícia estava a poucos metros de distância deles. Não havia muitos pacientes no hospital e logo Verônica foi atendida. Nos exames, eles puderam verificar que ela tinha alguns ferimentos em seu corpo. O rosto, pescoço, ombros e região cervical estavam machucados. Também encontraram algumas escoriações em seus lábios. Em suas partes íntimas, eles encontraram fluido masculino. Suas roupas e amostras de DNA foram enviados para um laboratório da Universidade de Valência. Ainda falando sobre como foi no hospital, Maria e Verônica disseram que elas choravam muito, que Verônica precisou tomar alguns analgésicos e que elas passaram aproximadamente 6 horas ali, que estava muito frio. Os exames terminaram e a família foi liberada para voltar para casa. Verônica acabou adormecendo no veículo e o seu pai a levou para casa em seus braços. Maria, no entanto, nem conseguiu dormir naquela noite e conseguiu ver quando começou a amanhecer. Ela ainda estava vestindo as roupas do dia anterior e andava de um lado para o outro dentro de sua residência. Antes das 8 horas da manhã, Maria pegou um casaco fino e saiu de sua casa. Todos da sua família ainda estavam dormindo. Maria sempre foi uma mulher muito religiosa, então ela decidiu ir direto para a igreja, pois queria participar da missa das 8 horas. Ela se lembra que enquanto caminhava, a cidade estava bem silenciosa e havia apenas uma leve névoa matinal ali. Maria disse que naquele momento só estava procurando conforto e queria que alguém a ajudasse, pois estava se sentindo completamente perdida com toda a situação que havia acontecido no dia anterior. Ao chegar na igreja, algumas pessoas ficaram olhando para ela e algumas mulheres a cumprimentaram, mas ela passou reto por essas pessoas, sentou-se nos bancos do fundo da igreja e ficou aguardando. Logo em seguida, segundo seus relatos, algo a fez se levantar e então ela foi andando até a parte da frente da igreja. Em seguida, subiu alguns degraus que a levaram até o altar. Maria agora estava no lugar onde o padre ficava. Em seu momento de aflição, ela ergueu as mãos e, olhando para o céu, começou a dizer que precisava de ajuda. Algumas mulheres que estavam sentadas nas fileiras da frente começaram a ficar agitadas, mostrando todo o seu desconforto com aquela situação. Maria não recebeu o consolo de ninguém ali. Pelo contrário, as pessoas começaram a dizer que ela era louca e que precisavam tirá-la dali o mais rápido possível. Maria relatou que conseguiu ouvir tudo o que aquelas pessoas estavam dizendo, e não foi necessário alguém subir ali e tirá-la à força, pois ela mesma desceu os degraus e foi caminhando até a porta da frente da igreja. Assim que saiu de lá, ela voltou correndo para casa.
Maria, que sempre foi muito religiosa, decidiu romper com tudo o que estava ligado à sua religião depois do que aconteceu com a sua filha. Agora, falando um pouco sobre Antônio Cosme. Como já dito, ele tinha 62 anos e nasceu e cresceu em Benejúzar. Por isso, a maioria das pessoas o conheciam e ele era bem visto por todos. Ele participava de alguns clubes locais, incluindo um clube de ciclismo, e estava envolvido com as atividades da comunidade. Por outro lado, Maria se sentia uma estrangeira ali, por ter nascido em Los Montesinos. Acontece que, depois de ter feito tudo aquilo com a Verônica, o Antônio foi até a casa do prefeito da cidade, que se chamava José Antônio Garcia. Antônio acreditava que, graças às suas raízes ali na cidade, ele conseguiria a proteção do prefeito. Porém, no dia em que ele foi lá, o prefeito não estava em casa, por isso eles não conseguiram conversar. Aí, alguns policiais o encontraram andando pelas ruas do município e o levaram para a delegacia. Como agora o Antônio não conseguiria mais conversar com o prefeito para pedir ajuda, pois estava na delegacia, sua família decidiu que faria isso por ele e foram até a casa do prefeito. Eles estavam seguindo o mesmo raciocínio de Antônio. Acreditavam que, por ser uma família conhecida na cidade, o prefeito poderia ajudá-los protegendo Antônio. Porém, ao falar com José, o prefeito, ele lhes disse que naquele momento não poderia fazer mais nada, pois agora Antônio já estava nas mãos da polícia e que agora a justiça precisaria resolver aquilo. Os familiares de Antônio pediram que o prefeito indicasse um advogado bom que pudesse defendê-lo, e o prefeito passou o contato de um advogado a eles. Enquanto isso, Antônio continuava dizendo a todos na delegacia que era inocente, que Verônica havia inventado toda aquela história. E foi aí que o juiz encarregado de decidir sobre o futuro imediato de Antônio recebeu os relatórios dos resultados do exame físico de Verônica e também recebeu o laudo elaborado pela Guarda Civil após a fiscalização do local onde tudo aconteceu. No momento em que os guardas foram até o local, a Maria decidiu ir com eles. Eles percorreram o caminho até a fábrica e não demorou muito para encontrarem o local exato onde tudo havia acontecido. Em um local coberto de mato, eles conseguiram encontrar o saco de pão que Verônica havia ido comprar naquela manhã. E notaram que um dos pães estava com um pedaço faltando em uma das pontas. E isso batia com os relatos dados por Verônica, quando ela lhes contou que havia mordido um pedaço do pão ainda na padaria, pois estava com fome por ter andado por todo aquele caminho. Olhando mais de perto, os agentes conseguiram encontrar vestígios de sangue por ali. E nesse momento, Maria fechou os olhos, pois estava muito nervosa com toda aquela situação. Um dos agentes, ao vê-la naquele estado, colocou a mão em seu ombro e pediu que eles saíssem dali. Segundo ela, eles voltaram para sua residência em total silêncio. Depois de analisar todos esses relatórios, o juiz concluiu que eles mostravam que provavelmente o Antônio era sim culpado por tudo o que havia acontecido com a Verônica. Por isso, o enviou provisoriamente para uma prisão em Alicante. 3 dias depois dos acontecimentos, a Verônica voltou para a escola, e era de se esperar que ela recebesse o acolhimento dos colegas e das pessoas que trabalhavam ali, mas não foi isso que aconteceu. Verônica comentou que foi horrível voltar para a escola. Ninguém se aproximou dela para perguntar como ela estava. Não houve intervenção dos responsáveis da escola para oferecer assistência psicológica e nem houve contato com os seus pais para discutir estratégias de apoio. E tudo isso só piorou quando uma colega se aproximou dela e disse em voz alta que ela era uma mentirosa e que havia inventado tudo aquilo. Verônica ficou muito nervosa ao ouvir essas palavras e, segundo seus próprios relatos, ela sentia o seu corpo inteiro tremer. Nos dias que se seguiram, os alunos se reuniam em volta dela e ficavam gritando todos juntos várias zombarias contra ela sobre o que havia acontecido. Segundo relatos, eles a chamavam de a violada. Quando Verônica chegou em seu limite com toda aquela situação, ela tomou uma decisão impulsiva. Pulou a cerca da escola e correu em direção à sede do poder municipal, buscando qualquer forma de refúgio e empatia.
Ela estava chorando muito enquanto adentrava apressadamente a prefeitura e subia as escadas até o gabinete do prefeito, o José Antônio Garcia. Assim que José olhou para ela, pôde ver que ela estava muito abalada diante dele. Ela falou que estava sendo insultada na escola, mesmo depois de ter passado por tudo aquilo, e pediu que o prefeito fizesse alguma coisa a respeito. Sensibilizado com aquela situação, o prefeito prometeu acolhimento. Falou que a receberia sem problemas, mas que primeiro precisava falar com os pais dela. Ele também solicitou que a psicóloga municipal fosse até a sua sala para conversar com Verônica. Mas antes que a psicóloga pudesse ajudar, os pais de Verônica, a Maria e o Francisco, chegaram no local. Visivelmente chateados, eles expressaram ao prefeito sua decisão de não aceitar qualquer auxílio da administração municipal. Eles disseram que não queriam a ajuda do prefeito, pois descobriram que ele havia passado o contato de um advogado para a defesa do Antônio, e com isso eles concluíram que o prefeito já havia tomado a decisão de ficar ao lado da família dele. Muitos moradores também decidiram ficar ao lado da família de Antônio. Nos dias seguintes aos acontecimentos, um grupo de vizinhos se reuniu e começou a fazer protestos pela cidade a favor de Antônio. Eles chegaram a convidar o prefeito para participar dessas manifestações, mas o prefeito decidiu não comparecer para manter a neutralidade. Verônica e Maria disseram que naquela época não receberam apoio de nenhum de seus vizinhos. Muito pelo contrário, elas se lembram que todas as vezes em que saíam, precisavam ficar ouvindo as pessoas comentando coisas horríveis sobre ela. Algumas pessoas chegaram a ir até elas e disseram que achavam que elas haviam inventado tudo aquilo para tentar tirar dinheiro da família do Antônio. Alguns também diziam que achavam que era impossível um homem de 62 anos conseguir fazer tudo aquilo com uma menina de 13. E as coisas só pioraram quando os vizinhos dela descobriram que os exames mostraram que o ímã de Verônica não havia se rompido. Eles sabiam que os exames mostraram a presença de fluido masculino e algumas feridas nas partes íntimas dela. E os médicos disseram que aquilo mostrava que o abuso aconteceu sim. Mas mesmo com todas aquelas evidências, o ímã permaneceu intacto. Segundo o livro citado no início do vídeo, duas médicas norueguesas, a Nina e a Ellen, fizeram vários estudos e concluíram que o ímã pode ser comparado com elásticos de cabelo e pode ser muito esticado. Isso explica que, em muitos casos, ele pode permanecer intacto mesmo depois das relações, que é um mito que ele pode provar a virgindade de uma mulher, até porque, em alguns casos, ele também pode se romper mesmo que a mulher nunca tenha tido relações. E na época em que tudo aconteceu, não faltaram argumentos para provar que essa parte do corpo dela não provava nada. Mas mesmo assim, tanto a família de Antônio quanto vários moradores dali ficavam usando esse fato para dizer que ela havia inventado tudo. E Verônica precisou enfrentar ainda mais coisas. Em certa ocasião, um dos 4 filhos de Antônio se aproximou dela e perguntou se ela havia gostado de seu pai. Francisco, o pai dela, chegou a ir até a guarda municipal e relatou esse ocorrido. Os pais dela decidiram que a melhor forma de lidar com aquela situação seria se afastando daquelas pessoas. Então, eles foram morar do outro lado da cidade. Mas logo perceberam que aquilo não diminuiu os insultos e sofrimento de sua filha. Então decidiram que ela se mudaria para um lugar ainda mais distante. Decidiram que enviariam a Verônica para morar com seus tios em Los Montesinos. Quando soube disso, Verônica disse que não queria ir, que preferia ficar com os pais. Mas os pais dela estavam decididos. Maria informou a filha que toda quarta-feira a buscaria e a levaria ao psicólogo, e toda sexta-feira ela voltaria para a casa de seus pais para passar o fim de semana com eles. Todas as vezes em que Maria buscava a filha na quarta-feira para ir ao psicólogo, a menina insistia que queria voltar para casa, e Maria, que também sofria com tudo aquilo, dizia que não era o momento, que o melhor para sua filha era se manter distante das pessoas daquela cidade. Vendo que a filha estava muito triste com toda aquela situação, sua mãe lhe propôs um acordo. Toda quarta-feira, depois de sair do psicólogo, elas iriam ao McDonald's e Verônica podia escolher o lanche que quisesse.
Maria não gostava de fast food, mas achou que aquilo poderia alegrar a filha. Depois de começar a fazer isso, Verônica começou a ficar mais animada e voltava mais feliz para a casa dos tios. Até que chegou o momento de Verônica começar a frequentar a escola de El Montesinos. Ela estava com muito medo, pensando em como os alunos dali a receberiam. E os alunos foram bem compreensivos. Se eles sabiam o que havia acontecido, nunca contaram a ela. Apesar dos esforços de seus tios e da companhia de seus colegas, Verônica ainda não estava feliz morando ali. Então, seus pais decidiram que ela se mudaria para a casa de outros tios que também moravam na mesma cidade. Eles tinham uma filha de 18 anos e uma outra da mesma idade que a Verônica. Então, os pais dela acreditavam que, tendo a companhia das primas, ela poderia se sentir mais à vontade. Mas, mesmo gostando da companhia das primas, Verônica também não estava feliz de estar ali. Então, mais uma vez, seus pais decidiram enviá-la para a casa de uma outra irmã da Maria. Essa irmã dela tinha uma filha de 11 anos, e mesmo Verônica sendo um pouco mais velha que ela sempre foi muito infantil, segundo relatos. Então, ela acabou se sentindo mais à vontade na companhia dessa prima, e desta vez parecia estar feliz de morar ali. As coisas estavam indo bem na escola e Verônica sempre ia para a casa dos pais aos finais de semana. Nas férias escolares, ela ficou na casa de seus pais por bastante tempo. No ano seguinte, Maria a matriculou em uma escola que ficava em Orihuela, que é um município da Espanha, na província de Alicante. Não ficou claro nas fontes de pesquisa por que Verônica trocou de escola dessa vez, mas acontece que quando as aulas começaram nessa escola, 3 alunos, que eram parentes do Antônio, se aproximaram dela e começaram a irritá-la. Eles diziam em voz alta várias vezes: "Onde você vai, violada?" E enquanto ficavam repetindo isso, corriam atrás dela e ficavam puxando as suas roupas. Mais uma vez, Verônica voltou a ter aquela mesma sensação que teve dias após o Antônio fazer tudo aquilo com ela. Era como se os esforços que os pais dela estavam tendo para ajudar a filha a superar tudo aquilo fossem em vão. Em setembro de 1999, quando Verônica iniciou as aulas nessa nova escola, e estava prestes a completar 1 ano desde o dia em que tudo aconteceu com ela, os seus familiares conheceram os resultados das análises de DNA que foram realizadas pelo Laboratório de Genética Forense da Universidade de Valência. Foram analisadas 4 amostras obtidas por meio de suaves, e os exames concluíram que foram encontrados restos de sêmen na calça que Verônica estava usando, em sua roupa íntima e partes íntimas. E concluíram que aquele fluido masculino pertencia ao Antônio, mesmo depois que os resultados dos exames saíram, comprovando que o Antônio fez aquilo com a Verônica, as pessoas não pararam de criticá-la. Mas agora, os advogados de acusação sabiam que, provavelmente, o Antônio seria considerado culpado por aquele crime. O julgamento dele estava marcado para outubro de 2000. Maria e Verônica decidiram comparecer no julgamento apenas no dia em que precisariam prestar depoimento. Elas não queriam ouvir e nem precisar reviver tudo o que a Verônica passou naquele dia. Porém, Verônica precisou contar em detalhes tudo o que havia passado, o que não foi fácil para ela e sua mãe. Em 14 de dezembro de 2000, eles emitiram a decisão. Disseram que concluíram que as versões dos acontecimentos fornecidas pela Verônica eram convincentes e foram consideradas verdadeiras. Com isso, Antônio foi condenado a 9 anos de prisão, e ele também precisaria pagar uma indenização equivalente a 18 mil euros. Apesar de todas as provas que foram apresentadas no julgamento contra Antônio, muitas pessoas residentes na cidade onde eles moravam continuavam acreditando na inocência daquele homem. Começou a circular um boato pela cidade de que o pai de Antônio havia tirado a vida de um familiar do juiz e que aquela sentença foi dada a Antônio como uma forma de vingança. Bom, o tempo passou e aproximadamente 4 anos e meio depois de Antônio ter sido condenado, em 13 de junho de 2005, por volta das 10h30 da manhã, a Maria esperava o ônibus no ponto final da Avenida Juan Carlos I. Esse ponto de ônibus ficava perto de um posto de gasolina e a 100 metros da casa da Maria.
Ela ia em uma outra cidade para resolver alguns assuntos de trabalho. Nessa época, Verônica já tinha quase 20 anos. Enquanto aguardava o ônibus, Maria percebeu que um carro vermelho começou a passar bem devagar perto dela. Ela sentiu que era como se o motorista estivesse tentando reconhecê-la. De repente, aquele veículo parou, um homem saiu do banco do passageiro e o carro foi embora. Aquele homem que desceu do veículo se aproximou da Maria até ficar frente a frente com ela. Inicialmente, ela não conseguiu reconhecê-lo. Era um homem baixo, magro e com os cabelos totalmente grisalhos. Mas, ao olhar fixamente no rosto dele, ela conseguiu se lembrar daquele homem. Ele era o Antônio, aquele que havia feito tudo aquilo com a sua filha Verônica. O homem olhou nos olhos de Maria e, em um tom de deboche, disse as seguintes palavras: "Bom dia, senhora. Como está sua filha?" Maria ficou paralisada por um tempo, mas de repente a raiva tomou conta dela e ela começou a xingar aquele homem. Não se passaram nem 5 anos desde que ele havia sido condenado, mas naquele momento ele tinha uma autorização penitenciária para ficar um tempo fora da prisão, e ele já havia saído antes disso também. A primeira vez em que ele recebeu autorização para sair da prisão foi no Natal, e ele passou 3 dias na casa de seus familiares e depois voltou para a penitenciária. Em momento algum, o juiz do caso impôs qualquer medida cautelar para que ele não se aproximasse da Verônica ou de sua família. Então, ao ir falar diretamente com a Maria, ele não estava cometendo nenhum crime. Depois de incomodá-la no ponto de ônibus, aquele homem entrou em um bar que tinha ali. O nome do bar era Bar da Mary. Depois que Antônio se afastou dela, Maria ficou por um tempo imóvel no ponto de ônibus, pensando nas ameaças que aquele homem havia feito à sua filha Verônica. Ele havia dito a ela que se ela contasse a alguém o que ele fez, na primeira oportunidade ele cessaria a vida dela. Segundo seus relatos, durante todos aqueles anos depois do que aconteceu com a Verônica, Maria sempre pensou nessa ameaça feita por Antônio. Ela tinha muito medo que aquele homem resolvesse cumprir a promessa quando saísse da prisão. Fora que, depois de ver a filha passando por tudo o que passou, Maria precisou fazer tratamento psicológico. Ela perdeu muito peso, chegou a pesar 40 quilos, passou a tomar medicações para dormir e, às vezes, suas filhas a ouviam dizer frases desconexas e sem sentido. Ela precisou passar por um longo tempo fazendo tratamento e sendo acompanhada por psicólogos. Tudo o que aconteceu com a sua filha Verônica a perturbou muito. E agora, depois de ter passado por tudo aquilo com a sua filha, Maria tinha acabado de ficar frente a frente com um homem que tirou a paz e a alegria de sua família. Aquele homem estava livre e a poucos metros de distância dela. E ainda teve a coragem de se aproximar dela e perguntar como estava a sua filha Verônica, mesmo depois de ter feito tudo aquilo com ela. A raiva tomou conta de Maria mais uma vez e ela saiu às pressas do ponto de ônibus e correu em direção ao posto de gasolina. Ao encontrar um funcionário do local, ela começou a pedir que ele lhe desse uma garrafa. Mas aquele funcionário disse a ela que não tinha garrafas ali e Maria estava muito agitada e nervosa. Enquanto tudo isso acontecia, Verônica começou a se aproximar do ponto de ônibus, que, como já dito, ficava bem próximo à residência delas. Nessa ocasião, Verônica estava se preparando para ir para a casa de um amigo. Mas, do ponto de ônibus, ela pôde ver a sua mãe e percebeu que ela estava agitada e nervosa. Verônica correu ao seu encontro. Assim que chegou perto de Maria, Verônica perguntou por que ela estava discutindo com o frentista. Maria olhou para a filha, desesperada, e disse que Antônio estava por ali. Verônica tentou acalmar a mãe e, devido a todos os problemas psicológicos que ela tinha tido depois dos acontecimentos, ela pensou que provavelmente Maria estava tendo alguma crise, assim como ela já tinha tido algumas vezes, quando ela e suas irmãs viram a mãe dizendo algumas coisas desconexas. Calmamente, ela foi conduzindo a sua mãe até a residência delas, mas Maria não parava de repetir que Antônio estava ali, no bar da Mary. Verônica então voltou para o ponto de ônibus e, antes de embarcar no ônibus, ela decidiu olhar dentro do bar e ver se o que a sua mãe estava dizendo era verdade. Assim que ela olhou, pôde ver que o Antônio realmente estava ali dentro.
Assustada, Verônica entrou no ônibus e sua primeira reação foi ligar para o seu amigo e contar o que estava acontecendo. Seu amigo a aconselhou a sair daquela cidade e ir para a casa dele. Em seguida, o celular da Verônica tocou. Era o pai dela. Francisco disse que sua mãe estava muito nervosa e ele queria saber se Verônica sabia o que estava acontecendo, mas Verônica decidiu não contar ao pai. Disse apenas que quando chegasse em casa conversaria com ele. Francisco perguntou à sua esposa o que estava acontecendo, mas ela também não lhe disse. Maria, que estava muito agitada, começou a procurar por tudo dentro de sua cozinha, até que encontrou uma garrafa plástica vazia com capacidade para 1,5 litros e uma caixa de fósforos. Ela então saiu de sua casa andando rápido em direção ao posto de gasolina e pediu ao funcionário que enchesse aquela garrafa. O funcionário, sem entender o que poderia estar acontecendo com Maria, apenas encheu a garrafa de gasolina e entregou a ela. Maria pagou pela gasolina e saiu rapidamente em direção ao bar. Naquele dia, havia cerca de 15 clientes no bar da Mary. E assim que o funcionário do local viu Maria entrando no estabelecimento, ele saiu de trás do balcão e parou em frente a ela, perguntando o que ela queria ali. Ele já sabia que provavelmente Maria queria confrontar Antônio. Todos na cidade sabiam o que havia acontecido entre Antônio e a filha da Maria. Maria simplesmente afastou aquele funcionário e falou que apenas queria conversar com Antônio. Ele estava conversando com outros 2 homens dentro do bar. Maria se aproximou dele e tocou em seu ombro. Logo em seguida, perguntou se ele se lembrava dela. Antônio se virou, olhou para ela e, em tom de deboche, falou que não tinha nada para conversar. Ele se virou e continuou conversando com os seus amigos normalmente, como se Maria nem estivesse ali. Ela deu um passo para trás e começou a abrir a tampa da garrafa que estava embrulhada em um jornal. Ao ouvir o barulho da garrafa abrindo, Antônio se virou rapidamente para ela. Olhando nos olhos daquele homem, ela pediu que ele não se esquecesse dela e jogou a gasolina nele. Ao sentir o cheiro do líquido que aquela mulher havia acabado de jogar, Antônio colocou as 2 mãos no peito dela e a empurrou para trás, mas não conseguiu derrubá-la. Rapidamente, Maria acendeu um fósforo, mas naquele momento, um dos homens que estava conversando com o Antônio tentou segurá-la. Mesmo com toda aquela situação, Maria conseguiu acender o fósforo e o jogou no chão. O fósforo caiu em um rastro de gasolina que estava no chão e que levava o fogo diretamente ao Antônio. O fogo tomou conta dele por completo. Em questão de segundos, o local estava coberto por uma fumaça escura. Enquanto isso, um homem pegou um extintor de incêndio e o abriu para apagar as chamas do chão e do Antônio. Um outro homem começou a abrir as janelas do local. Antônio correu para o banheiro feminino e começou a jogar água em si mesmo. Outros homens chamaram o serviço de emergência. Antônio se sentou em uma cadeira. Quando os profissionais de saúde chegaram no local e perceberam a gravidade do que havia acontecido com Antônio, eles decidiram transferi-lo de helicóptero para um hospital em Valência. As queimaduras atingiram 60% do corpo de Antônio e, segundo profissionais de saúde, o uso do extintor só piorou as coisas. A explicação foi que o pó químico seco, ao entrar em contato com o fogo, se decompõe e produz um resíduo corrosivo denominado ácido metafosfórico. Devido a tudo isso, o estado de saúde de Antônio só piorava. Ele precisou ficar internado no hospital por alguns dias até que não resistiu e faleceu ali. Depois que o bar da Mary ficou coberto por fumaça, Maria sumiu do local. Seus parentes a procuraram por todos os lugares, mas não conseguiram encontrá-la. Acontece que, depois de fazer tudo aquilo, Maria foi ao porto de Alicante. Aquele era um lugar que costumava ser muito movimentado, e até hoje Maria disse que não se lembra como conseguiu chegar naquele local. Por volta das 7 horas da noite, ela ligou para os seus parentes. O irmão dela, que atendeu a essa ligação, percebeu que ela estava muito chateada. A única coisa que ela disse ao irmão é que estava no porto de Alicante e desligou. 2 de seus irmãos foram rapidamente para esse porto e demoraram mais de meia hora para encontrá-la. Quando a encontraram, ela estava num banco de frente para o mar. Um de seus irmãos disse que ela estava com um olhar perdido. Eles se aproximaram bem devagar para não assustá-la e seguraram suas mãos.
Depois, eles calmamente conversaram com ela e a convenceram a ligar para o seu advogado, o mesmo advogado que havia cuidado do caso da Verônica. Aquele advogado era muito experiente e Maria disse que gostava muito dele, pois ele sempre foi muito respeitoso com ela e sua filha. Como ele estava ciente da situação psicológica e econômica da família, ele se ofereceu para representar a Verônica no tribunal gratuitamente. Maria ligou para esse advogado e contou tudo o que havia acabado de fazer, e ele pediu que ela e seus irmãos o aguardassem no porto, pois ele ia pessoalmente buscá-los. Porém, quando chegou no porto, eles já haviam partido dali, pois alguns policiais encontraram a Maria e seus irmãos e os levaram para a delegacia. O agente que a abordou ali disse posteriormente que tentou por várias vezes explicar a Maria o motivo dele estar levando ela e seus irmãos para a delegacia, mas que ela parecia não entender o que ele estava dizendo. Ela estava muito ansiosa e tentava o tempo todo correr. Eles acreditavam que ela tinha a intenção de se jogar na água. Assim que o advogado chegou no porto e percebeu que Maria e seus irmãos não estavam mais lá, ele ligou no celular de um dos irmãos dela. Nesse momento, um dos agentes atendeu e falou para ele para onde estava levando os três. Mas, antes de desligar, aquele agente pediu que o advogado conversasse com ela, pois ela estava muito agitada e queria se jogar do carro em movimento. Assim que chegaram na delegacia, os guardas decidiram chamar um médico para examiná-la, pois ela continuava muito agitada. Esse médico a diagnosticou com transtorno de ansiedade generalizada. Os dias foram passando e Maria continuava muito agitada. Então, os médicos decidiram que a melhor opção era interná-la em um hospital psiquiátrico. Enquanto esteve internada, ela teve vários episódios em que ficava alucinando e vendo coisas que não estavam ali. Ela dizia que um de seus cachorros, que já havia falecido, estava com ela dentro da cela o tempo todo. Com o passar do tempo, Maria foi melhorando. Às vezes, ela ainda via coisas que não estavam lá, mas tinha um bom comportamento e não causava mais nenhum problema à instituição. Os médicos concluíram que ela não representava um risco para os seus familiares e nem para os familiares do falecido, e que por isso poderia regressar para sua casa enquanto aguardava seu julgamento. Informaram a ela que ela seria liberada para casa, mas que era obrigatório que ela continuasse o seu tratamento psiquiátrico. Ela precisava comparecer toda segunda-feira no Tribunal de Instrução e comunicar ao tribunal o seu progresso. E depois disso, aproximadamente um ano se passou desde o falecimento de Antônio. Em 28 de junho de 2006, cerca de 400 pessoas que moravam naquela cidade decidiram fazer uma manifestação de protesto. Eles diziam que não queriam que a Maria continuasse morando na cidade. Aí começaram a surgir vários relatos de vizinhos, dizendo que Maria era uma mulher que gostava de arrumar briga com todos, que ela era acostumada a destruir os vasos de flores dos vizinhos e que a relação dela com eles nunca foi boa. Também falaram que Verônica sempre foi uma criança muito briguenta, que inclusive arrumava briga com vários de seus colegas de escola. Outros ainda disseram que acharam muito estranho o fato dela continuar normalmente com as aulas de ginástica quando dizia que havia passado por tudo aquilo apenas 3 dias antes. Que em certa ocasião, algumas pessoas viram a menina se divertindo e que por isso não acreditavam que ela estava traumatizada com tudo o que havia acontecido com ela, que tinham certeza que ela havia inventado tudo aquilo para prejudicar o Antônio. Outros chegaram a dizer a uma repórter que se realmente alguma coisa aconteceu entre Antônio e Verônica, foi porque provavelmente a Verônica o provocou. Uma repórter comentou que, ao conversar com vários moradores dali, todos eles disseram a mesma coisa. Eles disseram que o Antônio era um deles e que a Maria veio de fora. Ou seja, era como se aquelas pessoas não considerassem que a Maria fosse um deles, pois ela não havia nascido ali. Talvez fosse esse o motivo para tantas pessoas ficarem ao lado de Antônio, mesmo com tantas evidências? Em 24 de março de 2009, quase 3 anos depois de Maria retornar à cidade, teve início o julgamento contra ela pelo que ela fez com Antônio. O local estava cheio de equipes de reportagem. Em seu depoimento, Maria disse que nunca quis cessar a vida de Antônio,
que o seu objetivo era apenas assustá-lo para que ele fosse embora e nunca mais tentasse se aproximar de sua família ou ameaçá-los. A defesa usou como principal argumento que Maria só fez aquilo para intimidar Antônio, para que ele não cumprisse o que havia prometido fazer com a Verônica. No intervalo do julgamento, a Verônica deu uma entrevista a alguns repórteres. Ela falou que se a família de Antônio tivesse reconhecido o que ele fez e os deixado em paz, nada disso teria acontecido com ele. Ela acrescentou que sua mãe estava em tratamento psiquiátrico desde o primeiro dia em que tudo aconteceu com ela e que continua assim até hoje. Ela também lamentou o fato do juiz não ter dado uma ordem de restrição ao Antônio, que isso permitiu que ele se aproximasse de sua mãe e, se ele a encontrasse, poderia se aproximar dela também. Verônica e seu pai também deram seus depoimentos no julgamento. Eles disseram que depois de tudo o que aconteceu com a Verônica, Maria nunca mais foi a mesma. Disseram que ela tinha crises nervosas, momentos de pânico, muitas vezes começava a dizer coisas desconexas e por 2 vezes tentou cessar a vida usando os medicamentos prescritos. Que ela nunca pôde parar de fazer os tratamentos, pois nunca se curou desde o dia em que tudo aconteceu com a Verônica. 4 meses se passaram desde o início do julgamento, e em 17 de julho de 2009, o tribunal condenou Maria Carmen a 9 anos e meio de prisão por tudo o que aconteceu com Antônio. Eles disseram que Antônio não teve a oportunidade de tentar se defender e também fizeram uma ordem de restrição que diz que Maria não pode se aproximar dos familiares de Antônio por 15 anos. Ela também foi condenada a pagar uma indenização aos familiares de Antônio, 80 mil euros à viúva, 15 mil euros a cada um de seus 4 filhos, 10.390 a um homem que também sofreu algumas queimaduras leves no bar da Mary, e 8.295 euros pelos danos causados ao bar da Mary. O advogado de defesa de Maria apelou da decisão, dizendo que Maria fez aquilo enquanto estava em um estado de muito estresse e que ela podia ter feito aquilo sem entender direito o que estava fazendo, pois por anos estava passando por um tratamento psiquiátrico. O tribunal concluiu que ela entendia sim tudo o que estava fazendo naquele dia, mas decidiram que, em vez de cumprir a pena de 9 anos e meio de prisão, ela seria obrigada a cumprir 5 anos e meio. Eles também reduziram a proibição de aproximação e comunicação com os familiares de Antônio de 15 para 12 anos. O juiz concluiu que compreendia tudo que a Maria e os seus familiares estavam passando, mas que ela precisava ser punida pelo que fez, pois ninguém pode decidir fazer justiça sozinha. Assim que a decisão do Supremo Tribunal Federal condenou Maria a 5 anos e meio de prisão, seu advogado lançou uma campanha social e política para tentar impedir a sua prisão. A prisão dela já estava marcada para o dia 14 de fevereiro de 2011, e quando faltavam apenas 5 dias, o advogado apresentou um pedido de perdão para sua cliente. Esse pedido veio acompanhado de mais de 5.000 assinaturas apoiando a Maria. Essas assinaturas foram recolhidas em diferentes pontos da província de Alicante. Maria disse em uma entrevista que ficou muito triste ao saber que ninguém de Benejúzar assinou a petição solicitando o perdão para o seu crime. No dia 11 de fevereiro, 3 dias antes de Maria ser presa, o tribunal decidiu suspender a prisão até que tomassem uma decisão. A família de Maria ficou muito feliz ao receber essa notícia. Porém, em abril de 2013, o Conselho de Ministros apresentou a sua decisão. Eles negaram o pedido de perdão a Maria. A prisão dela foi agendada para 27 de junho de 2013. O advogado de Maria não estava disposto a desistir, e dessa vez ele solicitou a ajuda de uma plataforma feminista. Maria e Verônica concordaram com isso. O advogado pediu que essa plataforma divulgasse o caso da Maria para que tentassem mais assinaturas e fizessem um novo pedido de perdão a ela. Essa plataforma conseguiu o apoio de tantas pessoas que fez com que o pedido de prisão, que estava agendado para o dia 27 de junho de 2013, fosse adiado mais uma vez. Porém, depois de um tempo, o pedido foi negado pela segunda vez, e a prisão de Maria foi agendada para 8 de maio de 2014.
Aquele apoio da plataforma não conseguiu mudar o destino da Maria, mas pelo menos mostrou a ela e a Verônica que elas tinham o apoio de milhares de pessoas. Apoio esse que elas não receberam da cidade em que viviam. Algumas pessoas passaram a chamar a Maria de Mãe Coragem. Em vários comentários de redes sociais, muitas pessoas mostram apoio a Maria. No dia 4 de maio, um jornal fez uma matéria a respeito da Maria. Eles contaram como aquela mulher agiu ao encontrar o homem que havia feito tudo aquilo à sua filha e ao imaginar que a sua filha corria risco mais uma vez. 4 dias depois, no dia 8 de maio de 2014, Maria foi presa em uma prisão de Alicante. Seu marido, seus filhos e outros familiares a acompanharam até a porta da prisão. Antes de entrar, ela olhou para sua filha Verônica, que estava emocionada, e pediu que ela não chorasse. Depois, olhou para um de seus outros filhos e pediu que ele cuidasse da Verônica enquanto ela estivesse presa. Depois disso, ela entrou na prisão acompanhada de seu advogado. Antes de deixá-la ali, seu advogado pediu que ela se lembrasse que não estava sozinha, que teve e que ainda tinha o apoio de milhares de pessoas. No primeiro dia, em sua cela na prisão, Maria pediu sabão e um esfregão, pois queria limpar as paredes da cela para tirar o odor fétido que estava sentindo ali. Posteriormente, ela se inscreveu em uma oficina de costura da prisão. E depois disso, o próprio diretor da prisão conversou com ela pessoalmente e pediu que ela consertasse algumas coisas na oficina de costura. Maria disse que se sentiu lisonjeada com esse pedido. Ela falou que nos primeiros dias não conseguia comer nada, até que uma das mulheres que estava presa com ela se aproximou e lhe ofereceu um doce. Ela falou que essa mulher era muito gentil e lhe explicou que sua família sempre enviava comida a ela e que ela gostaria de compartilhar os seus alimentos com a Maria. Maria ficou muito grata, mas olhou para aquela mulher e falou que não queria comer, pois estava sem fome. Nesse momento, uma outra detenta olhou para Maria e ordenou que ela pegasse um doce e comesse imediatamente. A partir desse momento, nasceu uma relação de amizade entre elas. E depois de começarem a conversar, Maria descobriu que aquela mulher gentil que lhe ofereceu o doce estava presa porque havia tirado a vida de muitas pessoas. Ela ficou surpresa com isso, pois nunca imaginou que uma pessoa tão gentil seria capaz de fazer esse tipo de coisa. Algumas semanas depois, ela foi transferida para outra prisão de Alicante. Nessa nova prisão, ela trabalhava confeccionando ursinhos de pelúcia. E depois ela foi selecionada para um trabalho remunerado, onde fazia sacolas para uma perfumaria. Todos os domingos, a família dela a visitava na prisão e ela contou que seu novo trabalho fazia com que os dias passassem muito rápido, e isso era muito bom. Em 2017, ela teve 6 autorizações para sair da prisão por algumas horas e ficar com sua família. E no final daquele ano, em 20 de novembro de 2017, ela conseguiu um benefício ainda melhor. Eles consideraram que ela tinha um bom comportamento na prisão, baixa probabilidade de reincidência e apoio familiar. Com isso, seu novo benefício permitia que ela passasse os dias fora da prisão durante a semana, mas ela precisava voltar para dormir na prisão. Ela também podia passar os fins de semana inteiros em casa com a sua família. Seu advogado informou que ela seria transferida para uma prisão que ficava próxima à sua residência para facilitar para ela e seus familiares. No dia 29 de novembro de 2017, ela foi informada que poderia usar uma pulseira de monitoramento e que, assim, não precisaria mais voltar à prisão todas as noites. Maria decidiu se mudar da cidade onde sempre viveu, pois sabia que tinha uma ordem de restrição e que não poderia se aproximar de nenhum familiar de Antônio. E ela não queria correr o risco de, sem querer, encontrá-los pela cidade e assim colocar em risco a sua liberdade. Ela foi morar em uma cidade vizinha. Um tempo depois, Maria recebeu liberdade condicional. Assim, ela não precisava mais usar a pulseira eletrônica, mas precisava ir à prisão a cada 15 dias assinar alguns papéis. Até que finalmente chegou o mês de agosto de 2018. Ela pagou toda a sua dívida com a justiça e se tornou uma mulher livre. Atualmente, Verônica, sua filha, mora com um companheiro em uma localidade na região de Múrcia. Maria se divorciou de Francisco e está morando na casa de um de seus filhos
em um município que fica a 12 quilômetros da cidade em que tudo aconteceu com a sua filha. Quando perguntaram a Maria se ela se arrependia do que fez, ela respondeu que gostaria de nunca ter feito aquilo com Antônio e que também gostaria que ele nunca tivesse feito aquilo com a sua filha. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Deixe o seu like se ainda não o fez, pois isso ajuda muito o canal. Muito obrigada por assistirem até aqui e então é isso. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau!